Fala galera, boa noite. Igor Souza aqui para nossa última aula, tá bom? Hoje eu vou um pouco direto ao ponto. Vou só revisar aqui algumas coisas que a Lari ela passou para vocês ontem, correto? O que a Lari passou para vocês ontem sobre relação a Fibonacci, né? Primeiro ponto, né? Quando você finaliza uma mini tendência, você tem aqui um topo, né? Eu tenho aqui um fundo, né? A Fibonacci em si ela me dá os pontos aqui possíveis de resistência, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tá bom? Então essas mini tendências, né, onde finaliza aqui, são os pontos interessantes para traçar a Fibonacci em si. Então quero fazer com vocês algumas análises, tá bom? Do mercado em si, que vocês analisem junto comigo, tá bom? Vou pegar aqui o Point Fix para a gente identificar aqui os nossos três movimentos. Vamos lá. Primeiro movimento, né? Aqui eu tenho um movimento de alta, correto? Movimento de alta, vou botar aqui em verde, perfeito. Pronto. Movimento de alta, eu tenho aqui um pequeno movimento de baixa. Certo? Deixa eu ver o que mais. Eu tenho aqui um movimento aqui de lateralização, tá bom? Lateralização. Aqui, né? Aqui, né? Conforme eu disse para vocês, onde o preço fica brigando, né? Indo e voltando, indo e voltando. Tô fazendo isso aqui para ajudar vocês na identificação dos pontos, tá? Olha só, movimento de alta aqui para cima, certo? Aqui teve uma pequena lateralização também, tá? Neste ponto aqui, sem tendência no caso, e mais um movimento de alta e mais um movimento de baixa. Perfeito. Deixa eu tentar fazer aqui mais alguma análise. Movimento de baixa, como vocês podem ver, e o movimento de alta aqui anteriormente. O que quer dizer isso, Igor? Por que você está fazendo todas essas linhas? Pode começar a entender o movimento do mercado, pessoal, tá bom? Movimento do mercado. Ó, e aqui também foi um ponto aqui de lateralização. Aqui e aqui. Todos esses pontos aqui, ó, né, de lateralização, né? Eles formam o limite de preço, conforme todos nós já vimos, beleza? Então, basicamente, pessoal, deixa eu encerrar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Se eu tenho aqui um topo onde nunca mais esse topo ultrapassou, eu tenho aqui um limite de preço, né, de resistência. Então eu vou colocar aqui um limite de preço de resistência, tá bom? Uma hora eu vou usar este topo aqui, beleza? Uma hora eu vou usar esse topo aqui. Se eu tenho aqui o limite de preço onde o preço não passou para baixo, então eu tenho aqui um suporte, entende? Um suporte, né? Eu tenho outro limite de preço, né, dentro do próprio limite de preço. Eu tenho um limite de preço bem aqui, que era uma resistência. Eu tenho aqui um limite de preço bem aqui, que era uma outra resistência e que depois virou um suporte. Certo? Ó, suporte, virou uma resistência aqui. Beleza, vamos fazer aqui a nossa análise bem bacana. Ó, limite de preço. Né? Limite de preço, né? Resistência, né? Respeitou aqui, até que rompeu e virou um suporte, beleza? Então vamos aqui no nosso point fixo novamente, tá? Vou fazer aqui novamente nossas análises. Vamos lá. Eu tenho aqui uma resistência, né? Bem aqui, resistência e um suporte, né? Foi rompido, fez o que? Um pullback, tá bom? Um pullback, ok? E parou numa outra resistência, beleza? Aqui, ó, novamente foi rompido para baixo, fez um outro pullback, mas foi um pullback bem pequeno, tá? Bem pequeno. Depois ficou novamente lateralizado, rompeu-se novamente, conforme vocês podem ver aqui. Fez novamente aqui a entrada no movimento que era de resistência, que agora virou um suporte, e continuou um movimento de alta, né? Um baita movimento de alta, por assim dizer, tá bom? Aqui
nesse nível aqui é a mesma coisa. Essa aqui era uma resistência, beleza? Ó, e que foi rompida e virou um suporte. Tanto é que o mercado novamente veio tentar buscar aqui, certo? Não passou de primeira, porque isso aqui ainda era um suporte, até que houve aqui o rompimento de fato, tá? Houve o rompimento de fato, o mercado veio buscar novamente aqui na resistência recém-formada, fez aqui um outro pullback, até que rompeu novamente, rompeu-se novamente, né? E fez aqui um pullback, tá? Nesses dois pontos aqui, ó, aqui e aqui. E assim continuou o movimento de alta. Como é que eu posso identificar para qual lado que o mercado vai, Igor? Basicamente, pessoal, é importante você fazer a leitura das velas, tá bom? Leitura das velas. Como assim? Se eu tenho uma região onde tem mais velas vermelhas, né, mais força vendedora dominando, então eu penso que o preço vai estar despencando, tá? Até tocar no ponto de suporte bem forte, entende? Até tocar no ponto de suporte bem forte, que foi esse ponto aqui. Deixa eu fazer aqui o traçamento. Ó, essa aqui era uma resistência também, tá? Resistência que se rompeu e depois virou um suporte. Então a leitura das velas é muito importante para você nunca agir contra a tendência, entende? Nunca agir contra a tendência. Ou seja, neste ponto aqui em específico eu tenho várias velas verdes, tá? Leitura de vela, ou seja, eu tenho uma força compradora muito, muito grande, entendeu? Muito grande. Só que essa força compradora, ela não é eterna, entende? Não é eterna. O que diferencia uma resistência fraca de uma resistência forte são o nível de tempo, né, entre elas. Por exemplo, deixa eu fechar aqui. Quanto maior o tempo, né, quanto maior um pico de vela, né, de um tempo maior, mais forte vai ser esta resistência, ok? Por exemplo, o preço ele parou bem aqui, ó. Essa foi a alta histórica dele. Então, se eu colocar aqui uma linha, botar aqui essa linha amarela para diferenciar, tá bom? Diferenciar. Esta linha aqui, ó, com certeza já foi uma região forte anteriormente, tá? Vamos procurar essa região aqui. Beleza? Vamos procurar essa região aqui. Ó, tá vendo? A região forte aqui, ó, que foi, ó, tocou e desceu. Vamos procurar mais para trás. O mercado sempre ele vai buscar ou suporte ou uma resistência. Entende, pessoal? Sempre ele vai buscar um suporte ou uma resistência. Não importa de quantos dias atrás for, tá? Não importa de quantos dias atrás for. O mercado sempre vai fazer este movimento. Perdão. Nesse caso é bem distante mesmo. Vamos lá, com paciência. Isso aqui é vela de 15 minutos, tá, pessoal? Então, ou seja, é um tempo bem distante mesmo. Olha só. Olha que interessante. Essa resistência aqui voltou a ser resistência lá no futuro, tá? Bem aqui, tá vendo? Resistência, essa linha amarela. Olha o nível de resistência que ela era antigamente, ou seja, o mercado rompeu todo, né, lá embaixo, né? Só que uma hora veio buscar essa resistência, entende? Veio buscar essa resistência, ou seja, se não tiver nenhum topo, né? Perdão, pessoal. Se não tiver nenhum topo próximo da região em si, é importante você buscar sempre no passado, tá? Porque uma hora o mercado vai buscar esses pontos, tá bom? É assim que eu faço minhas análises, entende? Quando não tem nenhum topo por perto, eu busco bem no passado mesmo lá até eu achar, tá bom? E novamente, né, como era uma resistência, né, como era uma resistência aqui, como teve aqui o rompimento, né? Rompimento, aconteceu o quê? Pullback para cima, tá? Mas foi bem aqui no caso, tá? Foi bem aqui. Essa região aqui de 15 minutos foi bem aqui, entende? Beleza? Essas regiões aqui, pessoal, basicamente são regiões um pouco mais seguras, tá? Para você fazer suas entradas. Por quê? Porque são regiões que
o preço não vai passar de primeira, entende? Ainda mais para quem opera em 1 minuto, tá bom? Tipo, tocou, o preço vai retrair, tá bom? O preço vai retrair. De preferência eu uso a próxima vela sempre. Como foi aqui no caso, ó. Essa região, aqui nessa região específica, foi o primeiro toque, tá? Olha só como o preço brigou, mas não ultrapassou. Essa resistência é limite de preço realmente, ó. Brigou bastante e não conseguiu ultrapassar. O que não deixa de ser importante também é as regiões também que são um pouco mais, digamos que fracas, entende? Por quê? Porque se vai ocorrer o rompimento, com certeza o preço vai buscar para fazer, no caso, o pullback, tá? O mercado sempre volta para fazer pegar aquele impulso para poder esticar o preço, tá bom? Vou dar aqui uma outra dica para vocês, tá bom? Que o mercado ele é muito geométrico. Vou até apagar um pouquinho aqui para poder facilitar aqui o entendimento. Eu faço muita operação dessa forma, tá bom? Se você puxa de um fundo, tá? De um fundo, uma linha de tendência, né? Onde tem aqui essa ferramenta gráfica, essa linha de tendência é como se fosse um suporte em diagonal, entende? Um suporte em diagonal. Aqui no caso, ó, nós vemos, né? Analisando o gráfico, mas quem viu minhas operações mais cedo ou no meu vídeo, eles perceberam que eu utilizo muito LTB, LTA, por conta que aqui de fato, né? Teve um grande respeito, tá? Olha como um fundo, né? Um fundo desse, né? Quando puxou a linha de LTA. Igor, como é que eu faço o traçamento? Você pega pelos pontos de coincidência. Ó, o preço não passou aqui, não passou aqui, não passou aqui. Então é só você alinhar, tá bom? Só você alinhar. O mercado é muito geométrico. Olha onde pegou novamente aqui, ó. E se eu colocar aqui uma linha, obviamente que essa linha aqui, ó, né? É um ponto, algum ponto lá atrás, ó. Era uma resistência aqui que virou um suporte. E era uma resistência aqui também, bem especificamente, né? Uma coisa bem surreal mesmo, que era um suporte antes. Tá bom? Então, quando você começa a traçar LTA, você sabe esse movimento que o mercado vai fazer sempre. Vou dar aqui o point fix. Dá uma olhada, né? Ó, isso aqui é um suporte em diagonal, tá? Ó, o mercado veio, buscou uma vez, foi novamente, buscou outra vez, tá? E continuou o movimento dele, tá ok? É muito interessante esse movimento do mercado, tá? Nessa LTB e LTA. E continuou subindo, né? E continuou respeitando perfeitamente, tá? Ó, tá vendo? Até que a LTA, né? Linha de tendência de alta, ela foi rompida, tá? Ela foi rompida, tá? Faz parte, acontece. O que acontece, tá? Quando uma resistência é rompida, vira o quê? Vira um suporte. Vira um suporte. E quando o suporte é rompido, vira uma resistência. Ou seja, se essa LTA aqui em si, ela era um suporte diagonal, então ela vira uma resistência em diagonal. Então teve aqui o rompimento, né? Basicamente, né? Esse horário não está muito bom, por causa que não tem volume no mercado essa hora. 6h30. Mas aqui em si foi exatamente isso que aconteceu, tá? Rompimento, pullback, tá? Pullback na própria LTA. O mercado voltou novamente, né? E fez aqui o mesmo movimento. Pullback novamente. Vou fazer aqui no ponto fixo. Ó. Fez aqui o movimento, rompeu, né? Fez aqui o movimento de pullback da LTA. Aí voltou para a zona, né? Aí rompeu novamente, tá? Eu só pego no primeiro toque, quando for assim, tá bom? Rompeu novamente e voltou a fazer o pullback na LTA que foi rompida, entende? Agora vamos tentar puxar uma outra linha de tendência de alta, de baixa no caso, para ver se existe um ponto aqui de coincidência, tá bom? Olha só que interessante. Eu tenho aqui os pontos de coincidência aqui, ó. O mercado tá tocando, tá descendo. Deixa eu apagar essa linha aqui. Ó, tocando, descendo, tocando, descendo, tocando, descendo. Ou seja, essa aqui é uma resistência em diagonal, tá? Diagonal. Tá tocando, descendo. Vou fazer aqui para ficar bem prático, tá? O vídeo, ó. O mercado tá vindo, tocando, descendo, tocando, descendo.
tá? Tocando, até que houve o rompimento, tá? Ou seja, rompeu, o mercado veio buscar novamente e o que aconteceu? Um pullback na LTA, entende? Pullback na LTA. Isso aqui é uma coisa muito interessante do price action em si, entendeu? Muito interessante mesmo. Pullback lindo, né? Na verdade. Olha que o mercado tá sem volume nenhum, tá? Tipo, o mercado tá fechado, né? As velas estão muito feias. Aí rompeu novamente. Aconteceu o quê? Pullback na própria linha de tendência. Então, esse movimento de pullback, tá? Ele funciona bastante em linha de tendência, né? É muito interessante mesmo, tá? Muito interessante mesmo. Tá bom? Então, além de você usar aqui a nossa resistência e nosso suporte, você tem que a própria LTA ou LTB para tentar identificar os movimentos do mercado. Porque se eu tenho aqui um suporte e uma resistência, tá? Ó, eu tenho aqui uma resistência e aqui um suporte, mercado normal, tá? Mercado normal. Beleza. Se eu tenho aqui um ponto aqui de suporte e resistência, como é que eu posso adivinhar o movimento do mercado? Entende? Como é que eu sei se ele vai romper para cima ou romper para baixo? Justamente com uma LTA ou com uma LTB. Porque eu sabe que se romper uma LTA, vai fazer um movimento de pullback e vai continuar o seu caminho, tá? Até que houve um rompimento aqui para baixo. E assim por diante. É assim que você consegue mais ou menos identificar os pontos que o mercado pode respeitar. Beleza? Basicamente, quando você, como eu falei, né? Quando se rompe uma LTB ou uma LTA, o mercado tende a buscar novamente, tá? Tende a buscar novamente, tá? Então, basicamente, pessoal, essa aqui é uma grande sacada que eu tô passando para vocês. Eu utilizo muito, tá bom? Se vocês verem meus vídeos operando no Instagram, é uma das minhas especialidades, LTA e LTB. Tá, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado aí do curso gratuito, tá? Essa aqui é uma sacada muito boa mesmo. Também é suporte e resistência, é em diagonal, mas também é suporte e resistência, também é price action, tá ok? E eu espero que no próximo curso eu possa agregar muito mais para vocês ainda, tranquilo? E eu vou encerrar aqui o vídeo, um forte abraço e é nóis, se cuidem.